Para apresentar o painel Turismo sob o olhar da economia criativa, convidamos a administradora pública, economista e mestre em administração de empresas e doutora em urbanismo, a senhora Ana Carla Fonseca. E convidamos também o especialista em economia criativa, desenvolvimento de políticas de promoção das indústrias criativas, design e internacionalização, subsecretário de Economia Criativa do Governo de Buenos Aires e diretor do Centro de Design Metropolitano de Buenos Aires, o senhor Henrique Avogadro. Com vocês, a senhora Ana Carla Fonseca. Obrigada, muito boa noite. Eu venho a Minas e eu já fico emocionada por duas questões. Uma de ordem muito pessoal, porque, como vocês veem pelo meu sotaque, eu sou paulistana, quase não dava para perceber, mas a família do papai é da mineiríssima Carmo Tio Claro, já que todo mundo falou do seu pezinho aqui em Minas, eu falo também do meu, e é muito gostoso estar sentindo esse lado do coração vibrando mais forte em terras mineiras. E a segunda questão, que é aí de ordem mais profissional, é que nós vimos, enfim, o Henrique é um amigo de muitos anos, companheiro de batalhas, e nós vimos nos encontrando com vários outros companheiros de batalhas, de defesa dessa trilha da economia criativa, muitos rostinhos aqui conhecidos e outros que agora passamos a conhecer, como Regina, como a Mariana, como a Marina, enfim, temos aí vários amigos que se unem em forças para fazermos com que a questão da economia criativa seja bem entendida e seja efetivamente aproveitada por um Estado que tem tanto a oferecer, como é o caso de Minas Gerais. E a intenção dessa primeira apresentação, pelo qual eu agradeço demais o convite feito, é justamente trazer essas provocações e talvez uma convergência de olhares, lançando algumas petecas para os colegas que virão em seguida, ao longo dos próximos dias, para que possam fazer a soma dos seus olhares e essas convergências todas. Então, a responsabilidade, o prazer e o privilégio que eu tenho é justamente de trazer esse primeiro pano de fundo do que virá a ser discutido sobre economia criativa e turismo, para daí os especialistas efetivamente em turismo poderem falar. Então, eu queria rapidamente passar por uma série de 7 olhares que eu fui pensando justamente na situação que eu venho acompanhando aqui em Minas há alguns anos. E a primeira delas é justamente falar de economia criativa no turismo, mas uma ótica de cadeia. E eu trouxe um exemplo que não foi combinado, mas eu fiquei muito feliz de que tenha ocorrido, que se refere à APEG, Associação Peruana de Gastronomia. Mas, no que diz respeito à economia criativa, focou, como o nome sugere, na gastronomia. E a gastronomia aqui não é só o Alex Atala, não é só o grande chefe, mas como essa cadeia toda da gastronomia pode chegar até o cidadão que planta batatas na periferia de Belo Horizonte, essa batata, essa mandioca, vai para a mesa do grande chefe com uma agregação de valor frente a um quadro em que antes, talvez, ele vivesse com $1,25 por dia. Então, como a gente transforma também essa criatividade toda da gastronomia mineira, em todas as suas várias vertentes, da comida de boteco, as mais tradicionais, uma outra forma, numa outra leque de serviços, numa agregação de valor, frente ao que hoje a gente tem e cada vez mais melhora. Mas uma segunda questão, que é o encantamento, é o fascínio, não dá para olhar esse serzinho aqui e não sorrir, né? É como é que a gente pode fascinar as pessoas na apresentação de novas propostas e serviços. Como é que a gente pode tornar a proposta turística, sob essa ótica da economia criativa, absolutamente irresistível. Mas quais vão ser os ícones de atração? Quais vão ser essas cerejas que nós daremos justamente para fascinar e atrair os turistas? E turistas não só internacionais, turistas nacionais e turistas da cidade. A gente fala dos turistas da cidade é um aspecto absolutamente fundamental para a gente reconectar Belo Horizonte, reconectar as cidades a si mesmas. Uma terceira proposta, esse ratinho é o máximo, né? Um Tom Cruise disfarçado de rato, assim, é assumir justamente riscos calculados. Quarta questão, jogar junto, né? E jogar junto parece uma obviedade. Quem vem fazendo isso muito bem é o Chile. O Chile é um país muito curioso dentro da nossa América Latina, né? É um país pequeno, do nosso ponto de vista, para lá da cordilheira, quase chegando no mar, pequenininho, compridinho. E o Chile percebeu que as várias regiões que o compõem tinham os seus film commissions, tinham os seus órgãos responsáveis por fazer com que as diversas regiões fossem palcos, cenários de locação para a realização de filmes comerciais, longa-metragens, vários deles. E chegou uma hora que eles falaram assim, escuta, mas a união faz a força, em vez de a gente comunicar
uma região, porque ninguém vem até aqui para visitar uma região, vamos comunicar esse conjunto de regiões que nós temos de uma forma muito mais sinérgica, atraindo não somente a realização de filmes, e atenção, o último 007 foi, em parte, filmado em Santiago, mas também o turista. Agora, quando a gente inverte a lógica, quando fala de economia criativa como um reconhecimento de que existem pontos que não necessariamente estão conexos, mas poderiam sê-lo, quando a gente faz a célebre pergunta das crianças de por que não e se fosse diferente, a gente também descobre outras coisas interessantes, às vezes pontuais, mas que vão gerando um vínculo do turista com a cidade, transformando aquele turista num viajante, fazendo com que ele seja um embaixador daquela cidade pela qual ele passa. Penúltimo, transformar problema em solução. Aqui, transformar o nosso limão em limonada, como a gente gosta tanto de dizer. E esse é um caso que vem da Turquia, de várias regiões da Turquia, de Konya, de Ankara. Turquia é um país, como vocês bem sabem, dos que mais recebem turistas no mundo, e a Turquia tem uma peculiaridade no que diz respeito aos pequenos empreendedores criativos. Várias dessas regiões que vocês veem aqui no mapa são formadas por pequenas cidades e têm um fluxo migratório enorme para cidades de maior porte. Lá, o Ministério de Turismo resolveu fazer um acordo, enfim, um programa voltado aos pequenos empreendedores criativos das profissões tradicionais. Eles conseguem, com isso, formalizar os trabalhadores que, de outra forma, estariam às margens da economia, fazem com que os empreendimentos sejam mais bem-sucedidos e transformam aquele desejo do turista em compra de fato, porque agora a gente tem um empurrãozinho para fazer com que esses empreendimentos possam vingar. Como é que a gente vai aproveitando essa economia criativa, inclusive para dinamizar os ofícios tradicionais e, a partir da dinamização desses ofícios tradicionais, conseguir fazer com que o turista da cidade reconheça a sua cidade e aquele de fora vá até lá, porque nesse lugar tudo rola. Quando a gente pensa em cidades criativas, como Londres, Berlim, Nova York, Amsterdã, que, via de regra, são muitas as que surgem em nossa mente, o que elas têm em comum? Elas têm essa sensação de que, a cada 2 segundos, eu vou ter uma surpresa com algo absolutamente fascinante, efervescente, gostoso. Eu tenho que estar lá para absorver isso tudo. Deixo para vocês uma referência de site da Garimpo de Soluções. Vocês, tendo interesse, eventualmente, nessa temática, vão encontrar, na parte de livros, vários livros digitais para download gratuito, tanto de economia criativa quanto de cidades criativas. Alguns deles estão em inglês, outros em espanhol, todos em português, e, via de regra, eles são feitos juntando olhares de 18, 13, 15 colegas de vários países. Um deles, inclusive, Cidades Criativas Perspectivas, foi coeditado em sua tradução com o Sebrae e foi lançado aqui em Belo Horizonte em sua turnê mundial. Então, fico muito contente de trazer esse resgate para vocês. Passo agora a palavra para o Henrique, antes que ele muito gentilmente não caia na tentação de me tirar do palco. E agora a gente vai ver muito na prática disso que eu estava discutindo para vocês pelo caso de Buenos Aires. Obrigada. Obrigada. Então, a ideia é compartilhar com vocês. Já a Cainha e a Ana Carla já fiz uma introdução muito interessante dos desafios da economia criativa. E a minha ideia é trazer para vocês uma experiência muito pontual, que é a experiência da cidade de Buenos Aires, que é uma experiência muito concreta que a gente chama de distritos criativos. Como a Cainha já falou, a gente trabalha nessa área que é bem interessante, porque é uma área onde o talento é o elemento principal desses setores da economia. E eu acho que é importante ter as duas, o olhar da cultura, mas também o olhar do desenvolvimento econômico nessa realidade da economia criativa. Perto de 10% do produto bruto da cidade de Buenos Aires tem a ver com as indústrias criativas. Então, essa é a nossa política dos distritos criativos. O mapa da cidade de Buenos Aires vem no meio dos distritos do círculo. O norte da cidade é a área mais rica e o sul mais pobre. Então, a maioria dos distritos fica na zona sul da cidade. Então, temos todo mundo trabalhando para melhorar o bairro e trazer o desenvolvimento, que é um desenvolvimento real. Porque a economia criativa são os novos setores de economia. Como já falou aqui todo mundo, as velhas indústrias vão embora das cidades, de todas as cidades, porque eles procuram espaços mais grandes, parques industriais, normas ambientais mais baixas.
Então, as cidades estão virando para os serviços, e, em particular, para a economia criativa, como a forma de desenvolvimento das cidades. E eu acho que é importante porque, no encontro dos empreendedores com a economia criativa, temos uma grande, enorme oportunidade. Os empreendedores, no final, eles são agentes de mudança. Eles trazem uma nova forma, um novo olhar de como criar, como produzir, como sair para o mundo. O outro elemento muito importante é a relação com as instituições no bairro. Eu estou falando das ONGs, dos clubes de bairro, os clubes esportivos, tudo o que é uma instituição que está trabalhando na comunidade. Eles também fazem parte dessa política, porque eles são os primeiros interessados no melhoramento do bairro. Então, temos todo mundo trabalhando para melhorar o bairro e trazer o desenvolvimento, que é um desenvolvimento real, porque a economia criativa são os novos setores de economia. Como já falou aqui todo mundo, as velhas indústrias vão embora das cidades, de todas as cidades, porque eles procuram mais espaços mais grandes, parques industriais, normas ambientais mais baixas. Então, as cidades estão virando para os serviços, e, em particular, para a economia criativa, como a forma de desenvolvimento da cidade. O segundo distrito foi o projeto do Distrito Audiovisual. A Argentina, e Buenos Aires em particular, é muito forte na área de cinema, TV, publicidade, videogames, animação. E então, temos aí uma indústria bem interessante, que é uma das indústrias mais velhas da Latinoamérica, com o México também. Então, é uma indústria muito vital, mas precisa de ser apoiada. O terceiro foi o Distrito das Artes, no bairro da Boca, no sul da cidade. Essa é a velha usina elétrica do bairro da Boca, agora é a usina das artes. E esse projeto é bem interessante, porque esse projeto é uma mistura perfeita entre a economia criativa e o turismo. Aqui não é só as empresas que a gente está tentando trazer. Nos projetos, os outros projetos, no Distrito Audiovisual, temos as empresas da indústria audiovisual, temos um incentivo fiscal, como já falei, que atrai essas empresas para o bairro. Mas aqui não é só as empresas, mas todos os que investem em equipamento cultural, bem no centro do Distrito das Artes, eles vão também ter um incentivo. Então, se você vai construir um teatro, se você vai construir uma livraria, se você vai construir uma galeria, uma sala de artes, então você também tem um incentivo. E a Argentina é um país que tem muitos empreendedores. Eu acho que é, infelizmente, porque temos também muita crise, então estamos acostumados a nos levantar e lutar. E então, eu acho que é mais como uma recomendação que você tente de misturar os programas de apoio aos empreendedores com os programas de apoio às indústrias criativas, economia criativa, porque lá tem uma interessante oportunidade. Agora estamos na nossa cidade, os empreendedores, a ideia é mudar a cabeça de todas as pessoas. Começamos já nas escolas da cidade. Agora tem obrigatória, não é uma matéria, é um projeto que vai toda a escola secundária que tem a ver com os empreendedores. Mas o que fazemos com as pessoas, os velhos como eu, que já saímos da escola, não? Então começamos um grande, enorme projeto que se chama Academia BA Empreende, que está acontecendo na cidade inteira agora, em 60 espaços e das 15 comunas da cidade. Temos perto de 10 mil pessoas fazendo essa formação, que é uma formação em empreendedorismo para todas as pessoas, não só para os jovens, não só para as pessoas que querem empreender. Temos pessoas aí que já estão trabalhando numa empresa, temos empregados públicos, temos também amas e amos de casa, como a gente chama, as pessoas que ficam na sua casa. Todo mundo está agora
tentando ser um empreendedor, porque é mais uma filosofia, um olhar, que um projeto pontual, não? E eu acho que as indústrias criativas estão adiante nessa área, estão acostumados a trabalhar com essa ideia. O mundo inteiro está virando para as cidades. A América Latina está perto de 90% da população já mora nas cidades, é a região do mundo mais urbana. Então, a ideia é como a gente se conecta, se encontra com eles, mesmo na cidade. O verde é muito importante, os parques, os espaços de silêncio, os espaços de encontro com outros cidadãos, com os vizinhos na rua, para recuperar essa ideia dos pequenos povoados, mesmo numa rua muito movimentada, porque, na verdade, temos aí uma oportunidade de encontrar-nos com os parceiros, com outras pessoas que moram na cidade, que também amam, adoram essa cidade onde vocês moram. Então, o desafio é como a economia criativa e o turismo pode fazer parte dessa última tendência, que eu acho que é a mais interessante de todas, né? Porque tem a ver com o sentido, finalmente, da vida. Muito obrigado pela sua paciência com o meu portunhol. Obrigado.